Universitária 99,9 MHz. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está nos ouvindo pelo rádio, eu lembro que nós estamos ao vivo também na internet. Você pode acompanhar a transmissão em vídeo, ao vivo aqui do nosso programa, pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. E você também pode acompanhar pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99 Universitária. Lá é nosso canal principal de interação, você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. Quem está comigo hoje é o cientista político Sérgio Ferraz e também o professor e doutorando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Arthur Albuquerque. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, Arthur. Bom dia, professor. O Supremo Tribunal Federal protagoniza mais um capítulo neste que é um dos anos mais turbulentos da política nacional. Os 11 ministros se reúnem na próxima quarta-feira, às 9h30, para dar continuidade ao julgamento de ações que questionam a constitucionalidade da prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância diz que o réu, condenado a pena privativa de liberdade, inicie seu cumprimento após a decisão da segunda instância, ainda que estejam pendentes recursos às instâncias extraordinárias, que é o caso do Superior Tribunal de Justiça e o próprio STF. Isso, de um certo modo, expõe uma parte da crise política do país. Se a gente recordar bem, o STF mudou o entendimento sobre a prisão em fevereiro de 2016 e, em março, um mês depois, o ex-presidente Lula foi alvo de uma condução coercitiva, dando início ao processo que levaria à denúncia do Ministério Público em São Paulo em setembro e, eventualmente, 2 anos e 10 ações penais depois na sua prisão. Agora, a série de reportagens Vaza Jato do portal Intercept mostram como o Supremo Tribunal Federal estava alinhado com a Operação Lava Jato, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e as ações por trás da prisão de Lula, além de outras questões como uma severa disputa de poder entre o Supremo e o Ministério Público. Se o STF entender que a prisão em segunda instância é inconstitucional, isso pode significar então a liberdade de Lula, mas também de 4.895 outros réus, acusados de crimes que vão do furto ao homicídio. E segundo o ministro Dias Toffoli, cerca de 170 mil detentos. Frente a esse cenário, Fora da Curva inicia a semana perguntando o que mais esperar do STF. E eu vou começar a nossa conversa com uma questão dupla, tá? Por que vocês acham que o Supremo decidiu votar isso agora? Né? E que entendimento vocês têm sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância? Vontade. Bem, o Supremo Tribunal Federal, a trajetória do Supremo, principalmente nos últimos 5, 6 anos, tem tirado o Supremo de uma posição de fronteira, de árbitro do sistema político, de guardião da Constituição, e trazido o tribunal para o próprio jogo político, num processo, evidentemente, que fragiliza as instituições, que fragiliza a própria democracia, né? Então, a agenda do Supremo, sabe, que a tua pergunta, quando você pergunta por que agora, né, isso tem a ver com a agenda do Supremo, a agenda do Supremo, ela tem sido extremamente determinada em função da atmosfera política, em função dos cálculos que os próprios ministros fazem a respeito da conveniência ou da inconveniência de discutir determinados assuntos. Então, respondendo de uma maneira bastante direta, eu acho que o Supremo vai estar partindo para discutir agora, no mês de outubro e novembro, como, aliás, já se antecipava, quem cobre o tribunal, quem conhece um pouco o tribunal, já ali por agosto, antecipava que exatamente agora, em outubro e novembro, o Supremo ia enfrentar uma série de decisões que têm repercussões políticas muito grandes. E isso se dá, evidentemente, por conta da mudança da atmosfera política. Eu acho que o que está no coração da decisão do Supremo de enfrentar essas questões, a questão do segundo grau, a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, vem a ser, evidentemente, o que foi revelado pela Vaza Jato
no trabalho admirável do The Intercept. Eu acho que isso daí mudou a perspectiva, mudou a posição de muitos ministros, e isso é determinante para entender a postura do Supremo agora. Eu concordo totalmente com o que o professor falou, e complementando então a fala do professor, já expôs bem o porquê do Supremo estar decidindo apenas agora. Eu vou tocar na segunda parte da tua pergunta, Bruno, que foi sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Olha só, é o seguinte, se você me perguntar se o ideal é prender após a decisão de segunda instância, ou se nós devemos esperar os recursos no STJ, no STF, eu vou te dizer, essa resposta é bem complexa, certo? Eu não sei o que é que seria melhor. Agora, o que não é complexo é o que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 57. O artigo 5º, inciso 57, diz: ninguém será culpado antes de sentença judicial transitada em julgado. O que é que significa isso? Que ninguém, via de regra, ninguém pode ser preso antes dos recursos do STJ, no STF, antes da sentença transitada em julgado, ou seja, antes de não caber nenhum outro recurso. Nesse momento é que a pessoa poderá ser presa. Isso é uma regra clara, translúcida da Constituição, artigo 5º, inciso 57. Então, nesse sentido, é obviamente inconstitucional a prisão após a segunda instância. Agora, debater a Constituição, se a Constituição se equivocou, se não se equivocou, é um debate possível, claro. Se o ideal seria a prisão após a segunda instância, podemos debater se seria o ideal ou se não seria ideal. A gente pode discutir a Constituição, mas a gente não pode deixar de cumpri-la. E a Constituição, como eu estou dizendo, é bem clara. Prisão, via de regra, só depois do trânsito em julgado. E, nesse sentido, é inconstitucional a prisão em segunda instância. E compilando aqui algumas informações, né, sobre esse assunto, eu vi um dado social que eu acho que é importante nessa questão, que diz que a prisão em segunda instância seria responsável pela superlotação de prisões, né? Vocês acham que essa é uma medida que prejudica os réus mais pobres, as pessoas que têm menos recurso para contratar advogado? Qualquer política de encarceramento, Bruno, na minha opinião, ela hoje joga na deterioração das nossas condições de segurança e joga no aumento da criminalidade. Por quê? Quando você não usa a pena alternativa, quando você coloca pessoas que transgrediram minimamente, né? Quando você coloca eles nas penitenciárias brasileiras, dominadas pelo crime organizado, o que você está fazendo é dar mão de obra nova para o crime pesado, para as estruturas pesadas do crime. Por exemplo, a legislação sobre drogas, que deixou de especificar a quantidade de substância que lhe enquadra como traficante, né? Isso é uma mudança até bem intencionada, talvez, que ocorreu alguns anos atrás, mas que hoje leva a quê? Leva a decisões que tendem a encarcerar cada vez mais gente e, pior, filtradas claramente por um viés classista e racista. Isso é um problema muito sério. Então, eu acho que qualquer política que vá no sentido de prender mais gente é um tiro no pé que a sociedade brasileira dá em si mesma, porque ela está colocando peão na mão do Comando Vermelho, na mão do Primeiro Comando, na mão do crime organizado. Agora, eu queria voltar um pouquinho para essa questão que Arthur e que vocês colocaram da constitucionalidade da prisão em segunda instância. Pra gente, eu concordo plenamente com o Arthur quando ele diz que a gente pode discutir, e podemos e devemos discutir, o que é melhor do ponto de vista político, do ponto de vista de uma sociedade civilizada. Se é melhor prender logo, se é melhor prender depois. E eu acho que há um problema no Brasil que a gente não deve esquecer, que é o problema da impunidade. A impunidade sempre foi uma questão. O fato de que você, com advogados bem pagos, que sabem manejar recursos, você consegue escapar aí dos rigores da lei. Você consegue praticamente se imunizar em relação à justiça. Só que esse é um problema do sistema recursal. Nós temos um sistema de recursal complexo aqui que permite essas manobras, né? Eu acho que reformar o sistema recursal foi uma discussão que teve em pauta durante muito tempo no Brasil. Infelizmente até perdeu um pouco a prioridade agora, e não perdeu por acaso. Isso se conecta um pouco com essa discussão. Porque, na verdade, a decisão do Supremo em 2016 foi um pouco uma decisão substituta ao fato de que não se reformou o sistema recursal.
Né? Porque quando você olha para a questão da constitucionalidade, na verdade, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que é o artigo que está no coração das 3 ações declaratórias de constitucionalidade que estão sendo discutidas no julgamento em curso no Supremo, né, que continua quarta-feira, sobre a possibilidade de se prender após o 2º grau, esse artigo do Código de Processo Penal, o que é que ele diz? Ele diz que, salvo o flagrante delito, e salvo as prisões cautelares, que são a prisão provisória e a prisão preventiva, você só pode ser preso quando não há mais sentença, ou seja, depois do trânsito em julgado. E esse artigo, que é interessante, é o seguinte: esse artigo foi escrito justamente para compatibilizar o Código de Processo Penal, que é de 1941, com a Constituição de 88. O governo Itamar formou uma comissão de juristas e especialistas para discutir isso. Depois o próprio governo Fernando Henrique. E foi José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique, que mandou o projeto para o Supremo, aliás, para o Congresso. Mandou o projeto de reforma do CPP. E aí tem uma informação que eu acho que é interessante, né? O Congresso mudou muita coisa no projeto. A tramitação foi longa, durou 10 anos. O artigo 283... que já tinha a redação atual, em momento nenhum foi alterado, porque havia um consenso de que era assim que a Constituição determinava. Então não havia polêmica. Esse é um dado muito interessante para a gente pensar, né? Sim, bem interessante. Agora, retomando a tua pergunta sobre a questão se agravaria a questão do encarceramento, etc., a prisão em segunda instância, e do réu preso, do condenado preso, pobre, rico, que é que está afetado por essa mudança, né? São perguntas extremamente pertinentes e que eu, como professor aqui, acho que eu tenho um papel de desmistificar algumas ideias. Bora lá, primeiro ponto. Olha, hoje em dia a população carcerária do Brasil é de mais ou menos 900 mil pessoas, certo? 900 mil presos. Presos em segunda instância são 5 mil. São 5 mil pessoas presas em segunda instância. Você pode pensar, ouvinte, aí em casa, ou enfim, no trânsito, no trabalho, que 5 mil de 900 não é um número considerável. Mas se você considerar que já há um super encarceramento, esses presos já vivem em situação deplorável, já há um número exorbitante de pessoas dividindo uma cela, o que hoje em dia a gente sabe que o sistema processual penal não ressocializa. 5 mil faz toda a diferença. E ainda assim, sem pegar grandes números, certo? 5 mil, 900 mil presos, 5 mil presos em segunda instância, 900 mil presos ao total, sem pegar grandes números, o que eu penso é o seguinte, Bruno, se você tem uma pessoa, 2, sequer, que foram presas injustamente, que foram presas depois de uma decisão em segunda instância, e que o STF e o STJ venham a reformar essa decisão, certo? Veio a demonstrar que essa pessoa não deveria estar presa. Isso, por si só, já é um argumento que justifica, que legitima a ideia de que se deve esperar, sim, o trânsito em julgado, que se deve esperar o STF, que se deve esperar o STJ, para não haver a possibilidade de uma pessoa que pode ser inocentada depois, uma pessoa que pode não ter a culpa reconhecida, justamente por um tribunal superior, pelo STJ ou pelo STF, vindo a ser presa. Se essa pessoa pode ser inocentada, se ela ainda tem a chance de se soltar, de se livrar, de sair da prisão, então não a coloquemos na prisão. Se 1, 2, 3 dessas 5 mil pessoas que estão presas agora no Brasil, por decisão decorrente apenas da segunda instância, tiverem a sua decisão de segunda instância reformada pelo STJ ou pelo STF e vierem a ser soltas, isso por si só já demonstra que houve uma falha no sistema, que ela foi presa injustamente, que ela foi presa equivocadamente. E que por isso sim deve-se esperar para todos o trânsito julgado da sentença, que é o que está no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Agora, só respondendo o segundo ponto do réu pobre, tem um tempo para falar, que é isso é bem importante. Eu vejo muitas pessoas dizendo que essa ideia de só aprender depois do trânsito julgado, do STF, do STJ, beneficia apenas os mais ricos e não os mais pobres, porque os mais pobres não teriam como arcar com advogados que vão interpor recursos, etc., que vão entrar com recursos no STJ, no STF, os mais pobres não têm acesso
a esses instrumentos. Os mais ricos, por sua vez, têm acesso a esses instrumentos, então vão conseguir suspender a prisão, por assim dizer, e os mais pobres não. Bem, diante desse argumento que é apresentado não apenas pelo senso comum, mas sim por pessoas abalizadas, como o ministro Luiz Roberto Barroso, eu vi uma entrevista recente dele falando isso, que essa medida de... se você espera o trânsito de julgado, você só beneficia o mais rico e tal. Bem, isso me vem duas ideias, certo? A primeira ideia é a seguinte. Olha, se os mais ricos estão tendo mais garantias no processo penal, o que a gente tem que fazer é igualar essas garantias. É fazer com que os mais pobres também tenham essas garantias. Também consigam ser assistidos dessa forma, também consigam se ver representados nos tribunais superiores. E não retirar garantias. A interpretação em relação a direitos humanos deve ser sempre ampliativa. A gente sempre deve ampliar. Se tem um grupo que tem determinadas garantias processuais, estendamos essas garantias para toda a população. Então, o primeiro ponto é esse. Mas o segundo ponto que eu acho que é mais pertinente, mais interessante, e aqui eu trago meu papel de desmistificar, é que essa ideia de que que essa mudança, essa agora possível mudança para a prisão apenas no trânsito de julgado só beneficiaria os mais ricos, é um mito. É um mito. Beneficiaria sobretudo os mais pobres mesmo. Então essa conversa do ministro Barroso, etc., de que só vai para os mais ricos é um mito. Que já foi, inclusive, provado, já foi desmontado, já foi desmistificado, perfeito, pelo próprio STJ e pelo próprio STF. Há uma pesquisa no âmbito dos dois tribunais, e aqui eu vou me valer da pesquisa do STJ, realizada entre os anos 2015 a 2017, que demonstra que das pessoas que entraram com recurso no STJ pedindo absolvição ou pedindo diminuição de pena, 40% foram representados pela Defensoria Pública. Para quem não sabe, a Defensoria Pública é justamente a responsável por assistir os hipossuficientes. Aqueles que não têm dinheiro para pagar um advogado procuram um defensor público. Pois bem, 40% das pessoas que entraram com recurso no STJ entre 2015 e 2017 foram pessoas representadas pela Defensoria Pública, ou seja, hipossuficientes. Pessoas que não têm dinheiro para arcar com advogado. Se você pegar os outros 60% que entrou no STJ com recurso para ser absolvido, ter a pena diminuída da decisão da segunda instância, se você pega esses 60%, foram assistidas por advogados particulares. Mas não significa que esses 60%, todos esses 60% têm dinheiro. São ricos. Se você tiver pelo menos aí 20% desses 60% que não são ricos, mas que tiveram condições de pagar advogado, e 40% da Defensoria Pública, você já tem uma maioria de pobres entrando com ações no STJ, no STF. E só para encerrar a minha fala, e o que essa pesquisa também demonstra é que a Defensoria tem uma vitória, normalmente tem vitória, 5 vezes maior do que os advogados particulares quando entram com recursos no STJ, nesse caso no STJ. Ou seja, essa medida é voltada sim para os mais pobres. A mudança de jurisprudência agora, espero que aconteça, permitindo a prisão apenas com o trânsito julgado, vai beneficiar, sobretudo, os mais pobres. Então a gente desmistifica essa ideia de que essa medida é apenas para os mais ricos. Perfeito. A gente viu que os ministros já mudaram de opinião sobre esse entendimento entre as votações de 2009 e 2016. Eu queria saber qual é a expectativa de vocês frente a essa votação da quarta-feira. Veja, eu acho importante a gente entender bem digamos assim, o contexto político em que isso tudo ocorreu, né? Então eu volto a insistir em alguns pontos. Até 2014 não existia essa controvérsia. Era um ponto pacífico que o artigo 283 do CPP e o artigo 5º, inciso 57 da Constituição conviviam harmonicamente. Na verdade, o artigo do CPP havia sido redigido em função da necessidade de tornar o Código de Processo Penal harmônico com a Constituição. Né? Então, juízes, juristas, professores de direito, mesmo membros do Ministério Público, ninguém colocava essa dúvida. Qual era o problema? Eu acho que havia um problema geral da sociedade,
Eu acho que há um problema de morosidade da justiça, que sempre foi uma preocupação e continua sendo, e que, na minha opinião, tem a ver com um sistema recursal complexo e talvez excessivo. Esse é um ponto que deve ser resolvido de uma maneira própria, ou seja, você pode conversar sobre enxugar o sistema recursal. Né? Nós podemos ter um sistema mais ágil em termos de instâncias, diminuir essas instâncias, ter menos oportunidades de recursos. Essa é uma discussão legítima, mas isso não aconteceu. E qual era o problema? O problema é que em 2016, no auge da Lava Jato, qual era a situação que a gente tinha antes da mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal? Você tinha a seguinte estrutura de incentivos. Você tinha réus com bons advogados sendo pressionados para fazer delação premiada pela força-tarefa. Né? Só que, na situação em que a prisão só acontecia após o último recurso, qual era a estratégia ótima, a melhor estratégia para esses réus? Se manter sem fazer o acordo. Se manter sem fazer o acordo para não assumir a culpa e jogar no quê? Jogar no manejo hábil dos recursos, jogar eventualmente numa reversão da condenação numa instância superior e jogar, inclusive, numa eventual prescrição. O tempo jogava a favor dos réus, mantida a orientação que vinha desde sempre, né? Aí o que é que acontece? Diante disso, a pressão da Lava Jato era para alterar essa estrutura de incentivos. A decisão de prender a partir do segundo grau, a partir da condenação em segundo grau, ela mudou completamente o cenário da negociação. A mão forte na mesa passou a ser da força-tarefa. Por quê? Porque agora digamos, a pessoa que está lá presa provisoriamente, e vamos lembrar que as prisões provisórias em Curitiba eram por tempo indeterminado. Né? Outra inovação curitibana. Se prendia e deixava lá até o cara chegar onde eu queria. Só que com o cenário jurisprudencial que eu tinha antes, o réu resistia, porque o tempo jogava a favor dele. Quando o Supremo, em fevereiro de 2016, mudou o entendimento, mudou completamente a estrutura de opções que se apresentava aos réus. Melhor agora fazer delação premiada. Por quê? Porque se eu for condenado na segunda instância, que já está ali, o TRF4 de Porto Alegre, e a gente sabia e sabe até hoje que o TRF4 de Porto Alegre jogava completamente alinhado com a 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, se eu fosse condenado, eu já passava a não estar mais numa prisão cautelar, mas numa prisão definitiva. Né? Então, aí, o que é que a gente teve como consequência básica da mudança jurisprudencial? O disparo da indústria da delação premiada. A indústria da delação premiada, ela só conseguiu tomar a proporção que tomou diante dessa mudança. Então, me parece, e esse aqui é o ponto que eu acho que é interessante que a sociedade brasileira realmente tenha consciência, é que essa decisão do Supremo nada teve de jurídica. Na verdade, ela atropelou a letra da Constituição, atropelou o Código de Processo Penal, atropelou o Estado de Direito. E foi fruto daquela atmosfera que levou a gente a ter um direito excepcional, inventado pela Lava Jato e com as consequências nefastas que a gente vê até hoje. Né? Mas Mas em relação à votação da quarta-feira... Sim, mas aí agora, o que é que aconteceu? Esse clima, essa atmosfera que nós tínhamos há 2, 3 anos atrás, ela mudou completamente. Né? Primeiro que a sociedade tem hoje muito mais informação sobre o que ocorreu nesse período. Sim. Né? Nós não temos mais aquela situação de polarização, aquela manipulação da opinião pública, né? Aquela dicotomia entre corruptos de um lado e pessoas do bem do outro. A gente viu que a situação é muito mais complexa. Né? Na verdade, você a partir não só da Vaza Jato, eu acho que a Vaza Jato ela veio para consolidar, para deixar transparente que as pessoas, né,
que se propuseram institucionalmente, que o Ministério Público, que a Justiça Federal, que a Polícia Federal, desrespeitaram a própria lei ao combater a corrupção, passaram por cima da própria norma constitucional, das próprias normas legais, e não se pode admitir isso. Né? Então, essas coisas foram ficando claras. E o próprio Supremo Tribunal Federal se sentiu ameaçado. Né? Se sentiu ameaçado até na figura dos seus ministros. Né? E houve claramente um choque, claramente a possibilidade, né, de você, procurador, policial federal, auditor da Receita Federal, você invadir, por exemplo, sigilo bancário de alguém a partir de um pedido do WhatsApp, né? Nenhuma formalidade, tudo na base da informalidade. Né? Isso tudo mexeu muito com os ânimos em Brasília. Então, eu acho que hoje, claramente, a minha hipótese é que a gente vai ter um placar aí, talvez até de 7-4, pela volta da ordem jurídica de 88, né? Pela aplicação do artigo 5º57 com o 283 do Código de Processo Penal. Agora, o meu temor qual é? O meu temor é que o tribunal, ainda permeado por um imperativo de fazer soluções de meio termo, ele ainda vá partir para uma modulação que, por exemplo, determine, que vai ser uma situação esdrúxula, a meu ver, que a pessoa possa ser presa a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso não está na lei, isso não está na Constituição, isso não está em lugar nenhum, a não ser na cabeça de alguns ministros. E isso é o tipo de gambiarra que, a meu ver, deteriora mais ainda a reputação dos tribunais superiores e da própria Suprema Corte. Sabe? Então, eu me preocupo. Eu acho que vai haver uma mudança, não vai se manter o atual entendimento, mas eu não estou absolutamente convicto de que nós vamos voltar à linha constitucional e à linha do Código de Processo Penal. Eu tenho medo dessas modulações oportunistas. Perfeito, professor, também. Vá. Não, eu ia perguntar se você concorda. Não, perfeito, professor, exatamente. E o que o senhor colocou no final é justamente um dos meus maiores medos também, do Supremo querendo agradar ambos os lados, por assim dizer. Isso. Quer agradar aquelas pessoas que veem que na Constituição está lá, artigo 5º, 157, a pessoa só poderá ser declarada culpada após o trânsito julgado. Está muito claro isso, você pode discordar, a gente pode debater se a Constituição fez certo ou não fez, mas como eu estou dizendo, tem que cumprir. E aí, as pessoas que do lado da Constituição, e eu dificilmente sou categórico assim, mas é porque realmente o inciso 57 é muito claro, me deixa ser categórico. Você vê as pessoas que estão do lado da Constituição que falam, não, você só pode ser preso depois do trânsito em julgado. E tem as pessoas que falam, não, tem que esperar, a segunda instância já basta. Aí o Supremo querendo o meio termo, por assim dizer, como se nessa situação houvesse o meio termo. Afinal, o que eu estou falando aqui, como eu estou querendo pontuar, é uma regra. Então, regra não tem meio termo. Regra ou você cumpre ou você não cumpre, isso, né? Isso. É aquele velho exemplo que o professor de hermenêutica dá nos primeiros períodos. Não pise na grama. A regra, não pise na grama. Ainda que você bote somente um dedinho, você está pisando na grama. Você está descumprindo a regra. Esse é o exemplo que o professor de hermenêutica de direito dá nos primeiros períodos da faculdade. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Se você inventa, coloca o meio termo, não, até o STJ. Até o STJ decidir. Você ainda assim está ferindo a Constituição. Você ainda assim está deixando de cumprir a Constituição. Você ainda assim está descumprindo essa regra. É aquela coisa, ainda que você coloque só um pé na grama, você está pisando na grama. Ainda que você não bote os dois pés, só um, você ainda está pisando na grama. Mas o Supremo, eu acho que para querer agradar gregos e troianos, querer agradar os dois lados, vai dizer, não, olha, a gente não espera o trânsito em julgado, o STJ basta, mas também a segunda instância não basta. Fica no meu termo, não é até o trânsito em julgado, mas também não é... Só a segunda instância não vai valer para prisão. O STJ aí conta para prender a pessoa. Não, mas ainda assim você está desagradando inclusive os dois lados. Né? Eu aposto que quem é a favor da prisão em segunda instância não vai gostar dessa decisão. E quem é a favor da Constituição, quem está defendendo a Constituição, inciso 57, artigo 5º, também vai dizer, olha, a regra continua a ser descumprida. Bem, então eu tenho muito medo dessa modulação aí que o STF talvez venha a fazer. E bem, só para complementar, eu acho interessante a gente focar nos votos da ministra Rosa Weber e do ministro Gilmar Mendes,
que em 2016 tiveram uma determinada posição, né, favorável à presidência em segunda instância, mas eu acho que são duas pessoas aí que vão alterar o placar, que vão mudar de opinião, até porque seus votos foram muito frágeis, argumentos muito esdrúxulos em ambos, de Rosa Weber e do ministro Gilmar Mendes. Teve gente que disse que o voto do ministro foi suicida, né, foi contraditório. E bem, eu acho que os dois já mostraram aí, já sinalizaram que vão mudar de posição agora nessa quarta-feira. E aí a gente provavelmente vai conseguir uma inversão de placar. Agora, como o professor está colocando, meu medo é que essa inversão de placar seja no sentido de permitir a prisão depois da votação da STJ. Só complementando o que o Arthur está dizendo, eu acho que a gente tem que estar de olho nesses dois votos e mais no ministro Celso de Mello. Há quem diga que o ministro Celso de Mello também teria uma posição mais alinhada agora com o Código de Processo Penal e com o artigo 5º 57. A questão também que a gente tem que ver, aí eu aproveito também para falar um pouco dessa estrutura do Supremo Tribunal Federal, em que prepondera a figura do ministro em detrimento da figura do colegiado, né? Então, no Brasil, a gente se acostumou com essa coisa dos votos individuais, né? E não há uma estrutura que incentive os próprios ministros a se entenderem. Eu acho que isso tira força do tribunal. Isso deixa o tribunal oferecer placar à sociedade brasileira em vez de oferecer decisão sólida, né? Eu me preocupo muito com isso, porque quanto mais a gente tem uma situação de radicalização na sociedade, quanto mais a polarização política aumenta, mais a gente precisa que os árbitros do jogo estejam fortalecidos para eventualmente garantir o Estado de Direito. E o que a gente vê no Brasil, não é de hoje, mas de anos para cá, em vez dos árbitros estarem na fronteira garantindo as regras do jogo, eles estão dentro do campo, misturado com os jogadores. Isso é muito perigoso. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta aqui com o programa. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. O Brasil é o 5º país do mundo com maior número de acidentes. Somente em 2016 foram registradas mais de 37 mil mortes no trânsito. Mais da metade dos acidentes são causados pela negligência ou imprudência dos motoristas. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Toda terça, às 18h30, no rádio, na tela da TVU e nas redes sociais, chega um novo episódio da série Pareia. Na terça, dia 22, no segundo episódio, Maiara Pera chama Gabi da Pele Preta para um bate-papo sobre afeto e afinidades musicais. Pareia, toda terça às 18h30, com horários alternativos na quarta às 10 da manhã e quinta e domingo às 14 horas. Você sabia que a amamentação também traz benefícios para a mãe? A mulher que amamenta tem menos chances de ter doenças como câncer de mama e de ovário, diabetes tipo 2 e depressão pós-parto. A amamentação também ajuda o útero a se recuperar da gestação e do parto. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Estamos de volta com o programa Fora da Curva aqui na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire. Meu nome é Bruno Nogueira, eu estou hoje no estúdio com Sérgio Ferraz, que é cientista político, e Arthur Albuquerque, que é professor e doutorando em Direito. E aí aqui, já no intervalo, a gente estava conversando, né, que essa é uma medida que ela estava prevista em certo ponto no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, né, que parece ter hoje uma situação muito mais delicada dentro do governo Bolsonaro, né? O próprio presidente falou que iria aceitar a decisão do Supremo, ele não ia tentar intervir de nenhuma forma no que for decidido na quarta-feira. Vocês acham que essa relação pode ter um impacto nessa votação, como uma forma do Supremo passar recado ao presidente, por exemplo? Sim, eu acho que os sinais, as implicações políticas das decisões do Supremo são variadas e evidentemente, diante dos arroubos autoritários, não só de Bolsonaro, mas do movimento que ele representa, né, dos grupos que estão associados a essa presidência aí, evidentemente que o Supremo precisa se proteger e precisa se fortalecer e precisa deixar claro que alguns limites não poderão ser ultrapassados. Não haverá tolerância do judiciário a isso, né? Agora, eu acho que você se referiu, Bruno, ao fato de que o ministro Sérgio Moro enviou no projeto anticrime, no pacote anticrime, a mudança do momento em que seria cabível a prisão, né? Então, a gente estava conversando aqui no intervalo, né, que ainda que a gente ache legítima a discussão, mas veja que o caminho que o ministro da Justiça escolheu para fazer isso é um caminho já por si, a priori, equivocado. Porque, veja, está na Constituição essa regra de que a prisão só pode acontecer depois do trânsito em julgado, quando não há mais recurso, né? E Bruno estava lembrando, a gente estava lembrando aqui, Bruno e Arthur, vocês dois estavam lembrando, né, que não se trata apenas de uma regra que está no artigo 5º, 57, é uma cláusula pétrea, né? Então, o caminho que o ministro da Justiça escolheu de modificar essa diretriz, esse comando constitucional por via legal, ele em si já é inconstitucional. Não é a sede própria, né? Você não altera uma Constituição mudando uma lei, né? Então, mas de todo jeito, eu acho que o grupo de trabalho tem feito, o grupo de trabalho foi criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, para estudar esse projeto, estudar não só o projeto do ministro da Justiça, mas também aquele projeto sobre a mesma temática que o ministro Alexandre de Moraes tinha encaminhado ainda na época do governo Temer. O grupo de trabalho tem feito uma reflexão interessante e tem, digamos assim, alterado essa proposta, afastando certos pontos que realmente não cabem, né? Não só esse problema que a gente está discutindo aqui, mas, por exemplo, o excludente de ilicitude, que é uma das maiores preocupações hoje de quem está preocupado com direitos humanos no Brasil, que é aquela proposta do governo de permitir que o policial mate sem responder depois, e que o Sérgio Moro está sustentando. Então, eu acho que o próprio enfraquecimento político do Sérgio Moro, né, que entrou no governo como herói e foi rebaixado sucessivamente pelo próprio presidente Bolsonaro, né, que o usou e até hoje o usa. O discurso da ONU citou lá triunfalmente a presença do Sérgio Moro no governo, mas, na verdade, Bolsonaro encara o Moro como um rival. Corta as asas dele e usa quando acha conveniente, né? O que ninguém entende direito é como é que o Sérgio Moro se presta a isso, sem reagir. Mas aí é outra discussão, né? O que eu acho é que se o Supremo decide, como a gente aqui está imaginando que ele vai decidir, isso é outro fator de claro enfraquecimento da proposta que está lá do Sérgio Moro no pacote anticrime e que por si só já me parece ser inconstitucional, porque está mudando no lugar errado. Teria que mudar a Constituição e não apenas a ordem legislativa, a ordem legal. Bem, em relação a essa questão do pacote anticrime, de Sérgio Moro, etc., felizmente o grupo de trabalhos lá, como o professor apontou, na Câmara dos Deputados, percebeu que esse tipo de mudança, essa possibilidade de prisão em segunda instância, nunca poderia ocorrer por meio de um projeto de lei.
Então, me espanta o ministro Sérgio Moro querer prever isso, querer fazer essa alteração por projeto de lei. Não sei se ele desconhece a lei, não sei o que é que aconteceu. Mas, bem, os deputados federais, por incrível que pareça, demonstraram que têm um pouco mais de conhecimento do que o ministro e tiraram essa proposta. Recusaram essa ideia de mudança legislativa, de possibilidade de prisão em segunda instância, através de uma mudança legislativa. Ponto para os deputados e mal para o ministro Sérgio Moro. Bem, o problema é que ainda assim há essa ideia de prender na segunda instância, ainda que, como eu estou dizendo, estou repisando aqui, inciso 57, artigo 5º da Constituição não permita. E agora está vindo, né, pela deputada federal do PSL, salvo engano, Carolina de Tone, acho que é ela tem uma proposta de emenda à Constituição. Confirma aí, por favor, Bruno. Caroline de Tone, isso. Ela é deputada federal pelo PSL, pelo partido do presidente, e ela está como relatora de uma proposta de emenda à Constituição que quer justamente permitir a prisão após a segunda instância. O problema é que, como nós estávamos inclusive debatendo aqui no intervalo, é que esse tipo de alteração não pode ser feita nem por proposta de emenda à Constituição. Nenhuma emenda à Constituição pode fazer com que seja possível a prisão em segunda instância. Por quê? Porque eu, Arthur, professor, acho que é certo, acho que é errado. Não. Minha opinião não conta nesse momento. Porque a Constituição está muito clara. É como eu estou dizendo, é uma regra, não é um princípio, é uma regra. Inciso 57, artigo 5º da Constituição. Você só pode ser declarado culpado depois do trânsito em julgado. E veja, se tem essa regra na Constituição que protege todos os indivíduos, se você, ouvinte, que está me escutando agora, você, enquanto indivíduo, você só pode ser preso, segundo o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, por sentença transitada em julgado, depois que não cabe nenhum recurso, depois que todos os recursos foram examinados. Esse é um direito seu, ouvinte. Então, se eu estou conseguindo individualizar esse direito, se eu estou dizendo que esse direito é seu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, é um direito individual. E enquanto direito individual, ele é cláusula pétrea. Vá lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, você vai ver que uma das cláusulas pétreas são os direitos individuais. E o que é que significa cláusula pétrea? É aquilo que não pode ser alterado nem por emenda à Constituição. Então, este direito individual não pode ser suprimido nem por emenda à Constituição. Então, este direito individual que você, ouvinte, tem de somente ser preso depois do trânsito em julgado, ele não pode ser suprimido nem por emenda à Constituição. E assim, Bruno, algo que eu fico muito... Bruno e professor Sérgio, algo que me faz ter muita preocupação, que eu fico muito preocupado, é o seguinte... A gente tá analisando essa questão da prisão em segunda instância, etc. E agora eu falei de cláusula pétrea, direitos humanos e tal... E aí as pessoas devem ficar pensando, você ouvinte deve ficar pensando, que isso se restringe a essa questão. Se restringe à prisão em segunda instância, prisão depois do trânsito julgado. Você ouvinte deve pensar assim, eu nunca vou cometer um crime, eu não tenho que ter essa preocupação, afinal de contas, eu nunca vou ser julgado por um crime, etc. Tô livre. Eu, Arthur, também acredito que eu nunca vá cometer um crime, então também realmente isso não me afeta. Mas o problema é que a gente tem que pensar num contexto maior, num âmbito maior. Se o Supremo começa a flexibilizar, começa a descumprir determinadas regras, começa a suprimir direitos individuais, nesse caso, esse direito específico de você só ser preso depois do trânsito julgado, se o Supremo começa a suprimir, começa a não prestar atenção em regras, a não cumprir regras, como a do inciso 57, artigo 5º da Constituição, de que você só pode ser preso depois do trânsito julgado, o que eu fico pensando é, e depois disso? Começa assim, né? Começa com isso. Começa com esse direito individual sendo suprimido. E depois, outros direitos não poderão ser suprimidos. A gente não está abrindo vespeiro. Se a gente aplaude a decisão, se a gente aplaude a possibilidade de prisão em segunda instância, ainda que afronte esse direito individual, porque a gente pensa, eu nunca vou estar nessa situação, nunca vou estar sendo julgado criminalmente. Nessa situação não. Mas depois, outros direitos individuais que lhe afetem. E aí, como é que fica? A gente vai abrir essa possibilidade do STF decidir de modo contrário, ou então, agora que a gente está se focando na emenda constitucional, a gente vai abrir a possibilidade de outras emendas constitucionais reprimirem, suprimirem direitos individuais, tal qual essa pretende. Deixa eu fazer um complemento, que eu acho que isso que você está falando é muito importante, Arthur. A discussão muitas vezes aparece para a sociedade como se houvesse uma contradição entre a garantia individual e o combate à impunidade.
né? Porque eu acho que a sociedade quer as duas coisas. A sociedade precisa ter proteção, as pessoas precisam ter seus direitos respeitados, mas, ao mesmo tempo, a criminalidade, a corrupção, a violência, ela precisa ser combatida. E é preciso que o sistema de justiça apresente resultados. Não é possível que a gente também tenha uma justiça morosa que se prolongue por décadas. Eu acho que é importante a gente deixar claro que esses dois valores, garantia individual de um lado e combate à impunidade, efetividade da prestação jurisdicional do outro, elas são perfeitamente conciliáveis, desde que a gente saiba onde a gente tem que alterar as coisas. Na minha opinião, o que a gente precisa encarar é o sistema recursal. O sistema de recursos no Brasil talvez seja exagerado. A gente pode enxugar esse sistema de recursos. A gente pode ter um conjunto de recursos mais parcimonioso, menos complexo, né? Isso garantiria que a gente respeitasse o que está na Constituição, nos códigos de processo, sobre as garantias que cada cidadão tem que ter, e ao mesmo tempo que a gente tivesse processos no sistema judicial que não durassem tanto tempo. Né? Que a população visse começo, meio e fim. Porque eu acho que isso é uma demanda muito justa. Agora, o perigo no Brasil, e aí me permita só mais uma frase. O perigo no Brasil que eu acho é que tanto essa demanda de combate à corrupção e à impunidade, como a própria demanda de segurança, foram capturadas pelos setores mais conservadores. Talvez até por culpa de nós progressistas. Eu acho que a gente tem que ter uma agenda para a segurança e tem que ter uma agenda também para o combate à impunidade. Porque senão a gente vai deixar isso para setores que não têm compromisso com a democracia nem com a cidadania. Eu lembro que a gente falou bastante disso aqui na época da eleição, né? Lembra? Exatamente. Eu queria aproveitar uma coisa que foge tanto à conversa da gente de hoje, né? Falei do ministro, do presidente. Tem essa outra questão que me parece ser bastante urgente. A gente tem hoje um presidente praticamente sem partido, né? O PSL entrou numa crise que parece que é enorme. Eles estão brigando na frente de todo mundo. Que leitura vocês fazem desse atual momento? Quem quer começar? Pode começar. Bem, parece que inteiro, né? Parece que a ideia era escola sem partido, mas agora a gente tem um governo sem partido, né? Olha, eu acho que, primeiro, a gente tem que contextualizar para dizer o seguinte: há um divórcio entre a presidência da República, o presidente da República, o grupo que o cerca, a sua família e os problemas reais do Brasil. É impressionante como se consegue exercer com tamanha irresponsabilidade esse cargo. Porque a gente está aí com desemprego, miséria, violência, as praias do Nordeste aí sofrendo o maior desastre ambiental que se tem notícia, e a energia, a atenção, o foco do Palácio do Planalto são em coisas completamente diferentes. Me parece que o que está acontecendo nessa guerra é uma disputa pelas coisas mais mundanas do mundo: dinheiro e poder. Você tem, por conta do sistema de financiamento eleitoral, hoje, você tem financiamento público. O PSL deixou de ser, né, aquele partido nanico lá, que não tinha importância nenhuma, e elegendo a segunda maior bancada, ele passou a ter acesso a um montante de fundos, tanto o fundo partidário como o eleitoral, de dimensões que parece que mexeu com a cabeça tanto do Jair Bolsonaro como dos integrantes do partido, dos dois lados da disputa. São 100 milhões, mais de 100 milhões esse ano de fundo partidário, aproximadamente 300 milhões se calcula para o ano que vem, e talvez já se calcule que o valor chegue a 1 bilhão se a gente levar em conta a próxima eleição presidencial. Então, eu acho que essa dilaceração, essa desintegração do PSL, essa luta entre esses grupos, né, com ameaças, né, com toda sorte de coisas até constrangedoras a gente vê, tem a ver com a disputa por dinheiro e pela capacidade de dominar os diretórios e definir as candidaturas, mas aponta mais uma vez também por uma característica, a meu ver, recorrente do presidente da República, que é a completa incapacidade de dialogar, a completa incapacidade de negociar. Porque aí vou me permitir fazer uma suposição, eu me permito supor que quem está na presidência, o Bivar, as pessoas hoje que controlam o PSL, estariam dispostas
a negociar, até porque é do interesse deles, está no governo, está numa situação que eles nunca disputaram. É um pessoal que sempre foi baixo clero, que agora está no primeiro time da política, tendo acesso a uma possibilidade de influenciar o jogo político, como talvez jamais imaginaram. Então, me parece que o que há é uma característica de Bolsonaro de sempre tratar as instituições e tratar os grupos, tratar as pessoas na base do seguinte: ou você se dobra à minha vontade e faz o que eu quero, ou eu rompo e vou embora. Só que ele esqueceu que é presidente da República, que precisa ter uma base parlamentar mínima, que ele não tem, e ele está destruindo tudo isso e multiplicando os problemas brasileiros e exercendo uma irresponsabilidade que deixa a gente muito preocupado quanto aos rumos desse país. E sabe o que também me preocupa muito, professor? Além das ações de Bolsonaro, mas isso sempre me preocupa, a população, o eleitor. Porque é o seguinte, você vê Bolsonaro tendo esse divórcio, então, com o seu partido, PSL, tendo todos esses problemas com o PSL, falando que quer ser do partido, dizendo que o partido não lhe representa, tal, enfim. Mas o que você percebe, sobretudo parte do eleitorado de Bolsonaro, e que é um eleitorado considerável, obviamente, tanto é que ele conseguiu se eleger, é que esse discurso não desagrada. Muito pelo contrário, esse discurso parece que agrada. Parece que vai naquela onda que Bolsonaro entoou na candidatura e que ele continua entoando, mas agora ele é presidente, então não fazia sentido na candidatura, agora faz menos ainda enquanto presidente. De que, como o senhor estava colocando, nenhuma instituição presta, nenhum partido presta, e que ele está acima de tudo isso, que ele está acima de todos esses problemas. Essa imagem é que parece que me passa para o eleitor, que o eleitor compra, o eleitor de Bolsonaro compra, então fica favorável ao presidente. É a ideia de que não, veja só, o PSL está envolto de uma série de sujeiras, de falcatruas, de laranjas, etc. E por isso, o presidente Bolsonaro, muito honesto, muito íntegro, está querendo se divorciar do partido. Essa é a ideia que parece que Bolsonaro quer vender para os seus eleitores, e seus eleitores parecem estar comprando. E eu tenho muita preocupação com isso. Porque, primeiro, não é por isso que há o divórcio entre o partido e o presidente, como o professor bem apontou, são questões políticas, de dinheiro, de poder. O partido não está seguindo uma agenda que Bolsonaro quer que siga, e essa agenda não é voltada para o Brasil, essa agenda é voltada para si próprio, para os seus filhos, para os seus familiares, enfim, para o que dá na cabeça dele, e é por isso que está havendo um divórcio do partido com o presidente. É este o motivo, não é que o partido tem falcatrua e que Bolsonaro quer ficar longe dessas falcatruas, não é isso. E um segundo ponto que eu acho bem importante colocar é que ainda que fosse isso, ainda que fossem as falcatruas do PSL que tivesse fazendo com que Bolsonaro quisesse rechaçar o partido, o que não é, pelo amor de Deus, o que não é, mas ainda que fosse isso, minha gente, para governar um país, você precisa de partido, você precisa de base aliada. E realmente o partido é constituído por muitas pessoas, sobretudo o PSL, que, como o professor estava bem apontando, nas eleições passadas tinha uma bancada ínfima na Câmara dos Deputados, eu acho que era 2 deputados federais, era isso. Agora tem 60. 54. Agora tem 54, quase 60 deputados federais, ou seja, está batendo aí com grandes partidos, como o PT e tal, no número de deputados federais. Então, um partido que tem uma grande quantidade de pessoas representadas no Congresso Nacional. E claro que você vai ter, como em todo partido, ou a fruta podre, por assim dizer, como todo partido. E você tem que saber dialogar. Você vai ter que saber dialogar, seja lá qual for o seu partido, seja lá quem seja o presidente, tem que saber dialogar com o partido, tem que pensar no partido como um todo. Não pode entoar essa ideia de, não vou mais governar com o partido. Não, você não governa sem um partido. É impossível isso. É impossível. Você precisa de uma base. Então, ainda que fosse problemas no PSL, de caráter ético, etc., que estivesse afastando o presidente, a ideia é que um presidente não se afaste do seu próprio partido, é que ele resolva, que ele faça faxina no partido, e não que ele saia. Se sua casa está com problema, se sua casa está com infiltração, você não abandona a sua casa, não. Você resolve a infiltração na sua casa. Você saindo da sua casa vai desmoronar. Você não vai resolver o problema da sua casa, nem parece que Bolsonaro está saindo da casa. E vale salientar, ele não está saindo da casa por uma infiltração, por um problema ético, de caráter, do partido, dos políticos, não é por isso. É como o professor bem apontou, é por dinheiro, é por poder. É isso. A gente já está chegando na reta final do programa, mas tem uma outra questão, né?
Se fala nesses números dos 5 mil e tantas réus que vão ser afetados, mas o grande nome por trás de toda essa questão com o STF é Lula, né? Na expectativa da libertação de Lula, já se fala não apenas numa candidatura para 2022, mas também como a única que conseguiria derrotar uma possível reeleição de Bolsonaro. Vocês concordam com isso ou vocês acham que tem outras movimentações do centro e da direita tomando força? Como a gente bem falou, o próprio Moro é muitas vezes colocado como um possível rival, né, numa próxima eleição. O que é que vocês acham? Sem dúvida. A gente tem uma movimentação grande, até porque o próprio presidente deflagrou sua própria sucessão meses depois, né? O Jair Bolsonaro foi o primeiro a falar em reeleição. Então, tá aí Luciano Huck, tá aí João Dória, tá aí o próprio Sérgio Moro, que mantém uma popularidade surpreendente, né? Eu acho que tem muitos nomes no campo conservador, como a gente não está acostumado a ver, né? A gente vem de 4, 5 governos de uma hegemonia do centro para a esquerda, né? Os 2 governos do PSDB, né? Os 3 governos do PT e mais o período do segundo mandato da presidente Dilma antes do impeachment, né? O Brasil se acostumou com um outro cenário. Então, hoje, não adianta a gente se enganar. Eu acho que há uma ascensão, sim, da direita. Agora, Lula saindo da prisão, vamos raciocinar por essa hipótese, né, que parece provável, mesmo que não seja no julgamento em curso, mas talvez no julgamento sob a suspeição do juiz Sérgio Moro, que está na segunda turma do Supremo, né? Claro que muda. Muda até porque o nível, quer dizer, diante do tipo de discussão que a gente vê em curso no Brasil, a presença de Lula tem uma dimensão que vai fazer diferença. Agora, uma questão que a gente tem que pensar, e talvez seja interessante olhar para a Argentina, é até que ponto a figura de Lula de novo no cenário, ele polariza e reagrupa a direita também. Um efeito meio paradoxal, né? De dar a Bolsonaro o discurso que ele quer, colocar mais um inimigo aí poderosíssimo que pode fazer com que a direita se reaglutine. Eu acho que muita gente fala isso, mas eu acho que aí cabe também a Lula deixar ou não isso acontecer. Quanto mais Lula, saindo da prisão, mantiver o tom mais radical no seu discurso, eu acho que maior essa probabilidade. Só que Lula já provou que é uma das lideranças mais inteligentes desse país. A minha aposta, a gente está com pouco tempo aqui, eu vou ser curto agora, vou tentar ser rápido. A minha aposta é que eu acho que Lula vai moderar o discurso e vai tentar fazer um papel de pacificação. Até para desarmar essas bombas e desarmar a própria tentativa da direita e da extrema-direita de utilizar a própria liberdade de Lula como mais um fator de agravamento da polarização. E aí eu falei na Argentina porque, veja o que Cristina Kirchner fez lá. Ela provavelmente queria ser candidata a presidente. Sim, mas se ela fosse, ela provavelmente também ia reaglutinar o outro lado. À medida em que ela apoiou Alberto Fernandes, que é peronista, mas é um peronista crítico, que sempre foi independente a ela mudou esse jogo. Então, eu não sei se Lula deveria ser candidato, a gente pode ter outro programa para pensar sobre isso. Mas eu acho que Lula é inteligente o suficiente para não deixar Bolsonaro usar a liberdade do ex-presidente como um fator a mais de radicalização no Brasil. Sim, verdade, professor, eu concordo. A gente vem percebendo isso pelo discurso de Lula, né? Esse discurso justamente mais pacifista, etc., de não querer bater de frente, não escrachar, digamos assim, como ele conseguiria o governo Bolsonaro, não apenas pelo mérito dele, mas sim também pelo mérito do governo de conseguir ser facilmente escrachado. Mas realmente a gente consegue perceber esse viés mais pacifista de Lula nas declarações que ele vem dando. Agora, seguinte, concordo com tudo que o professor disse, então vou por outro viés, certo? Sobre a questão de Lula. É a seguinte, Bruno, eu estava vendo o julgamento, na verdade o início da sessão sobre a prisão em segunda instância do STF, quando o STF estavam escutando o exame Sicuri, né, os amigos da corte, as instituições falando sobre a prisão de segunda instância, não, tal. E observando, eu vi pela internet, e na internet você consegue ver os comentários, assim como a gente consegue ver aqui do programa, né? A gente consegue ver os comentários dos espectadores. E assim, eu acho que 95% dos comentários dos espectadores eram voltados para Lula. Ou a favor de Lula, Lula livre, ou contra, dizendo que era um absurdo, porque Lula seria solto, ele não deve ser solto, enfim. E aquilo me trouxe uma preocupação. Seguinte, de fato,
Claro, nós devemos debater essa questão de Lula, porque Lula é uma das pessoas que está presa apenas por condenação em segunda instância, ou apenas por condenação em segunda instância. Há um recurso que foi julgado pelo STJ, enfim, talvez seja considerado, mas não tem ainda o trânsito julgado em relação a Lula. Então Lula seria, sim, um dos possíveis beneficiados por uma mudança agora na jurisprudência do STF. Então, e Lula, obviamente, faz toda a diferença no país, no cenário eleitoral, tal. Então, se deve debater a questão de Lula. Então, você ouvinte que tá aí, que escutou toda essa conversa pensando em Lula, fez certo, imagine, que esteja comentando aí em relação a Lula, tem sentido, obviamente, porque toca ao presidente, mas a minha preocupação é, isso vai além do presidente. Por mais que o presidente represente muito para os seus amadores e odiadores, por assim dizer, isso vai além do presidente. O presidente é uma pessoa do ex-presidente. O ex-presidente é uma pessoa extremamente importante, etc. Mas é uma dentre as 5 mil pessoas que estão presas pela segunda instância. E como eu estou batendo aqui na tecla, isso também não se restringe a própria prisão em segunda instância, mas sim a possibilidade de flexibilização de direitos individuais, que é bastante nociva. A gente não deve flexibilizar, não deve diminuir direitos individuais. Um direito individual agora, tocante ao processo penal, sendo flexibilizado, pode ser um vespeiro, pode abrir um vespeiro para outros direitos individuais que não estejam na seara do processo penal, que estejam na seara do direito civil, no direito consumidor, enfim, no direito que chegue mais ao cidadão, digamos assim, comum. Eu tenho esse tipo de preocupação. A gente tem que falar de Lula, mas não é só Lula que interessa nesse julgamento. Desculpa te interromper. Claro, lógico. A gente já estourou o tempo aqui. Queria mandar um abraço para todo mundo que mandou comentário aqui. Sérgio da Mata, Vlad Queiroz, Gilberto, Cícero, Heloísa. O programa hoje foi super movimentado aqui na internet. O programa teve produção e roteiro minha, Bruno Nogueira. Nas redes sociais, Larissa Rocha. Os trabalhos técnicos de Chico Rocha. Uma boa semana para todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.